Aqui em Hebreus 12, nós vamos ver o autor falando para nós que temos uma grande nuvem de testemunhas. Então, ele começa a nos explicar o que nós temos que deixar para trás, o que nós temos que abandonar, para que nós possamos percorrer uma carreira que Deus tem proposta para cada um de nós. Ele vai começar a nos explicar o que eu preciso deixar para trás, que pode me impedir de andar nessa carreira que Deus tem para mim. Ele vai falar de duas coisas. Ele vai falar do pecado, e o pecado é algo que a gente sabe o que é. Por quê? Porque está escrito na Bíblia. E na Bíblia está escrito, não faça isso, não faça aquilo, não faça tal coisa, não faça tal... Está lá, é bíblico. Está escrito o que eu não posso e o que eu não devo fazer. Está na Bíblia, está escrito. E ele também vai falar de algo bem importante, o embaraço. O que é o embaraço? O embaraço é tudo aquilo que não é pecado. Tudo aquilo que me é lícito, que me é possível de ser feito. Só que se eu for por esse caminho, fizer e permitir, o embaraço é como o próprio nome diz, é algo que começa a me amarrar, começa a me prender e que também vai me impedir de correr a carreira com Deus. E sempre antes do inimigo às vezes nos levar para o erro, para o pecado, ele nos embaraçou com alguma coisa que começou a nos prender. Então eu preciso analisar isso na minha vida. O embaraço talvez seja um pouco mais difícil de se perceber do que o pecado, porque ele é lícito, é algo que eu posso fazer. E às vezes pode ser algo que naquele momento começa a me aprisionar, me prender, me impedir de buscar, de estar perto e de caminhar com Deus. Vamos ler Hebreus 12, versículo 1. A Bíblia começa assim, ó, todo mundo junto. Vamos ler o que está escrito no texto. Diz assim, ó, portanto, olha o que diz o texto sagrado. Nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem do que, pessoal? De testemunhas. Que testemunhas são essas? Bom, tem várias interpretações. A mais simples é as pessoas do capítulo 11, que é o quadro de heróis da fé, pessoas que viviam num tempo diferente do nosso, que enfrentaram situações talvez até mais adversas e complicadas que as nossas, mas eles jamais deixaram de servir e de caminhar com Deus, de cumprir a carreira que Deus propôs a eles. Alguns foram cerrados, outros foram jogados aos leões, uns foram degolados, outros foram enforcados, alguns crucificados, mas eles não deixaram de servir, eles não negaram a fé e caminharam a carreira até o fim com Jesus. Então a Bíblia está dizendo que eles nos serviram de testemunhas, e talvez eles não tinham as vantagens do nosso tempo. Hoje em dia você tem algo chamado chuveiro, você vai lá e toma um banho maravilhoso. Quem é que tem chuveiro? Alguns. O resto eu não sei o que eu faço, né? Só alguns têm chuveiro em casa. Mas naquela época não existia. Hoje você tem o celular, naquela época não existia comunicação tão eficaz. Hoje você tem um carro. Naquela época, para fazer a viagem, era completamente diferente. Então, nós temos algumas vantagens, só que a Bíblia diz que mesmo num tempo mais difícil, eles nunca deixaram de correr a carreira e de ir até o fim, mesmo que esse fim custasse a morte deles. Eles foram até o fim servindo a Deus. Aí diz aqui o versículo de número 1. Nós que temos uma grande nuvem de testemunhas, olha, duas coisas nós temos que abandonar. Primeiro, o que a Bíblia diz? Deixemos todo o embaraço. É aqui que eu vou voltar para estudar. Vamos continuar lendo. E o pecado? Pecado nós sabemos o que é. Está escrito na Bíblia. Não adulterarás. Não faça isso, não faça aquilo. Está lá claramente, nós lemos a palavra, nós lemos a Bíblia, sabemos que aquilo ali é errado, que Deus fala que não agrada a Ele. Está lá, a Bíblia está cheia de lista de pessoas que não herdarão o reino de quem? Dos céus. Está escrito lá, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso tal coisa, não posso ter relação íntima com uma pessoa sem ser o quê? Casado com ela. Então está lá escrito que é pecado. Então eu tenho consciência quando eu estou pecando. Eu sei o que eu estou fazendo, porque eu conheço a Bíblia. Eu sei o que está escrito, e a gente não pode ter pena de quem conhece a Bíblia. Uma coisa é o pecador, que não conhece nada. Agora, quem conhece a Bíblia, está fazendo com consciência o que está fazendo. A gente não pode ter pena. Aí diz mais aqui, e o pecado, que tão de perto ele nos rodeia. Então a Bíblia diz que isso está ao nosso redor. E daí o que eu preciso fazer? E corramos com paciência, porque o tempo para todas as coisas é de Deus. A carreira que nos está o quê, pessoal? Proposta. Então Deus tem um propósito, Deus tem algo na vida de cada pessoa.
E o único que pode impedir que o propósito de Deus aconteça e se cumpra na nossa vida, somos nós. Deus tem um propósito para mim, mas Ele não me obriga a viver o propósito que Ele tem. Deus muitas vezes já até falou com você e mostrou o propósito que Ele tem para você. Muitos já sabem qual é o propósito, o que Deus falou contigo, mas eu não sou obrigado a caminhar nesse propósito, eu tenho livre-arbítrio. Eu posso escolher um caminho diferente do que Deus tem para mim, algo diferente da vontade dEle para a minha vida. Por isso que Jesus nos ensinou a orar, que seja feita a tua vontade. Então, é eu que decido se vai ser feito ou não, eu que preciso me abrir para que a vontade dEle se cumpra na minha vida, porque senão vou ver o meu propósito. Então Deus tem um propósito, mas eu não sou obrigado a viver. E tem muitos que eu conheci que já abandonaram o propósito, saíram da vontade de Deus. Então, hoje o que eu vou parar com você e meditar é sobre o embaraço. Aí vamos ler de novo? E deixemos todo, o que está escrito aí? O embaraço. Então o que é o embaraço? Embaraço é o mesmo nome, é algo que me amarra. O nome é autoexplicativo. É algo que dificulta, que me impede de correr a carreira. É algo que me amarra, é algo que me prende, que começa a me segurar. E eu não consigo mais correr aquela carreira. Eu não consigo mais andar com Deus como eu deveria andar. Muitos nessa vida se perderam pelo pecado. Muitos. Quando o pecado entra, a pessoa se perde de Deus. Mas a maioria, antes do pecado, se perdeu porque se embaraçou com alguma coisa. Alguma coisa embaraçou essa pessoa. Então o embaraço é aquilo que me amarra. O primeiro passo é primeiro o diabo me embaraçar, para depois ele me levar a fazer o quê? A pecar. Primeiro ele vai me embaraçar. É como Jesus disse assim, ó: ninguém entra na casa do valente sem primeiro amarrar o valente. Então o primeiro trabalho do inimigo é começar a amarrar você, prender você com aquilo que ele vai colocando ao nosso redor, à nossa volta. Primeiro ele vai me amarrar, depois ele consegue entrar na casa, ou seja, entrar na sua vida, levar você para o pecado, levar você a fazer as coisas erradas. Antes de me levar para o pecado, ele me embaraçou. E isso é o que as pessoas não conseguem perceber, porque o embaraço ele não é pecado. É algo lícito, mas só que é algo que me impede, que me dificulta, que me prende para eu não cumprir a minha carreira. A pergunta que nós temos que nos fazer é: o que tem nos embaraçado? O que tem me prendido? O que tem me impedido de chegar mais perto de Deus? O que tem me impedido de viver o propósito que Deus tem para mim? O que tem me impedido de andar na vontade de Deus? O que tem me impedido de orar mais? Tem coisas que são lícitas, como Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então tem coisas que se tornaram verdadeiros embaraços na sua vida, porque isso está afastando você de Deus. Está impedindo você de viver o propósito que Deus tem para você. E não esqueça, tudo o que Deus tem para ti nunca afasta você dele. O que começa a me afastar dele pode ser um embaraço, que o inimigo está colocando no meu caminho para me amarrar, só que eu não estou com aquela comunhão mais apurada e eu não consigo perceber, eu não consigo sentir. Eu não consigo sentir. Eu vou dar o primeiro exemplo. Vamos começar a falar de algumas coisas para você ficar um pouquinho mais simples, para você me compreender. É errado gostar de time de futebol? Sim ou não? Não. O simples gostar de um time não é. O problema é o time virar um fanatismo, uma idolatria. Daqui a pouco você está brigando com alguém e tal, aí está passando para a linha do pecado, porque virou idolatria. Eu estou botando na frente de quem? De Deus. Aí virou a linha do pecado. Mas pode se tornar um embaraço gostar. Por que pode me embaraçar? Porque às vezes é a reunião de Santa Ceia. Era o dia de estar na igreja, Santa Ceia, o dia de comer do corpo, do sangue de Cristo, o dia de ouvir a palavra, o dia de buscar a Deus. Aí no primeiro dia está tendo um jogo do meu time. Aquilo ali se tornou um embaraço naquele momento para mim. Por que me embaraçou? Porque aquilo ali me segurou e me impediu de correr a minha carreira com quem? Com Deus. Aí foi o primeiro mês que eu faltei. Vai ter o próximo jogo. E às vezes é outro dia de culto. Está começando a me amarrar. É o segundo dia que eu falto. Mas antes eu não faltava. Antes eu estava sempre lá. A vontade de Deus era o primeiro lugar. Aí no outro mês é Santa Ceia de novo. Só que vai ter o jogo do meu time, do coração de novo. E daí, pela terceira vez, aquilo ali está me amarrando. Eu não fui na ceia de novo. E daqui a pouco eu não vou na outra semana, outra. Daqui a pouco eu não estou orando. Daqui a pouco eu estou enfraquecendo. Daqui a pouco eu estou começando a botar aquilo acima de Deus, já está entrando no pecado. Antes de me levar para o pecado, o diabo precisa me prender com o embaraço dele. Antes de me derrubar, ele precisa me prender.
Jesus diz, para entrar na casa do valente, você primeiro amarra o valente, depois você entra na casa e pega tudo que ele tem. Então, aquele time que eu gostava, que antes era só um esporte, era só um hobby, era algo que eu olhava de vez em quando, era algo que era legal, virou um embaraço, porque aquilo ali começou a me prender, me amarrar, e eu não estou percebendo, mas aquilo está se colocando entre eu e a minha comunhão com Deus. Então, aquilo que era para ser um esporte, que era para ser algo para me distrair, para olhar de vez em quando, olha que legal, ganhou, coisa boa, puxa, torci, perdi, tá bom, perdi. Você ganha 500 mil por mês? Então tá bom, eu perdi, não deu nada. Amém? Porque eu não ganho nada, não vai mudar nada na minha vida. Só que aquilo ali, às vezes, vai virando algo que começa a me prender. Que daqui a pouco eu não busco mais o Senhor Deus como eu buscava. Então o que eu preciso começar a olhar? Qual é o meu embaraço? O que o inimigo está usando para começar a me prender? Às vezes são pequenas coisinhas que ele começa a prender o seu coração. Que ele começa a prender os seus sentimentos. Ele começa a prender a sua alma. Ele começa a nos prender, às vezes com pequenas coisinhas que vão entrando e daqui a pouco vão se transformar em mágoas, rancores. Mas ele começa com pequenas cordinhas que ele vai prendendo e a gente não percebe que a gente já não está mais no mesmo ritmo com Deus que estávamos há um tempo atrás. E às vezes o nosso ritmo com Deus está diminuindo. A gente tem que começar a perceber, pastor, parece que essa perna ficou mais pesada, está mais pesada. Tem alguma coisa prendendo ela. Eu tenho que achar o que é, arrancar isso aqui e voltar a caminhar como eu caminhava, voltar a servir, andar no caminho de Deus como eu andava. Eu tenho que começar a sentir, mas parece que esse braço está puxando, tem alguma coisa errada, e eu tenho que começar a perceber o que está me amarrando. Podem ser mágoas, às vezes o diabo começou a amarrar com pequenas coisinhas o nosso coração, os nossos sentimentos, começou a colocar pequenas coisinhas que vão pesando o coração. Algumas pessoas, o embaraço delas é o dinheiro, porque o dinheiro começa a falar mais alto. Tem gente que saiu da igreja quando conseguiu um emprego. Sabia? Tinha gente que vinha muito mais buscar Deus antes de ter um emprego. O dia que conseguiu um emprego, já começou a se embaraçar porque não quer devolver o dízimo, daqui a pouco já não vem mais na igreja. Você vê, o dinheiro virou um embaraço. Tem pessoas que eram uma bênção, evangelizavam, estavam sempre disponíveis para Deus, mas o dia que compraram uma casa na praia, um sítio, não tem mais tempo para Deus. Aquilo que era para ser algo de alegria, virou algo que está me prendendo. Que tem fim de semana que a pessoa nem vem mais na igreja, porque ela vai para a praia, vai para o sítio, às vezes passa um mês sem vir na igreja. Não busca mais, porque aquilo que era para ser para um lazer, para um descanso, se tornou para o outro lado. Às vezes o seu trabalho, que era para ser algo para sustentar você, para manter você, é pecado trabalhar? Tem gente que vai dizer que está amarrado. É pecado trabalhar? Não, queridos. Trabalhar não é pecado. Trabalhar faz bem para todo ser humano. Só que quando o meu trabalho começa a assumir o meu primeiro lugar, ele começou a me embaraçar. Porque eu não estou mais tendo tempo para Deus. E eu começo a dar desculpas. Porque na verdade tem uns dias que eu saio do trabalho, eu poderia ir para o culto. Mas então eu começo a me embaraçar com aquilo. E eu começo a dizer, eu estou cansado. Eu não tenho tempo. Hoje não dá. Amanhã não dá. Mas hoje eu acordei assim. Mas amanhã. Mas não sei. E a pessoa não vem mais. Aquilo ali está prendendo você. E algo que era para ser bom, benéfico, era para me sustentar, me ajudar, começa às vezes até a trazer briga por causa de dinheiro. E às vezes o dinheiro é o seu embaraço. E como é que Deus vai te prosperar? Se o dia que Ele começa a te prosperar, Ele perde o seu coração. Porque você faz tudo por dinheiro. E você só pensa no dinheiro. Como é que Ele vai te ajudar? Entre te perder, Deus prefere não perder você. E às vezes Deus nos perde porque o dinheiro começou a entrar. E o dinheiro começou a amarrar você e você não percebe. Mas você não é mais a mesma pessoa que você era. Começa a fazer coisas que você não deveria fazer. Até a pessoa cair no pecado. Antes de te derrubar, o diabo precisa te amarrar. Ele precisa te prender com alguma coisa. Ele faz você perder o ritmo que você tinha com Deus. Às vezes o passado de muitas pessoas é o que tem sido o embaraço da vida delas, porque elas não resolvem as questões do passado. E essas questões estão na vida atual delas, e isso tem prejudicado a comunhão com Deus, a vida pessoal. Então eu preciso vencer o meu passado, que às vezes é o meu embaraço que me limita de fazer coisas para Deus, porque muitas vezes eu me acho incapaz por causa do que eu vivi lá. A sua família não pode se tornar um embaraço. A família é uma bênção ou não é?
Agora, quando eu começo a colocar o meu marido em primeiro lugar, tem mulher que diz, se o meu marido morrer, eu morro juntos. É 2 caixões, um para ele e um para mim. Às vezes, o meu filho, se ele for, eu vou. Irmão, a nossa família não pode estar na frente de Deus. Deus tem que estar onde? Em primeiro lugar. Eu amo a minha família, eu vou fazer tudo pela minha família, eu vou honrar a minha família, mas Deus é o primeiro lugar. A vontade dele está acima da minha família. Às vezes a nossa família, que é algo bom, que é algo para nós desfrutarmos, que é algo para a gente conviver, estar junto, que é uma bênção, eu permito que se torne um embaraço. Tinha uma senhora na igreja que ela não vinha domingo no culto e vinha durante a semana correndo, porque ela tinha medo do marido. Ela dizia, se eu for domingo, teve um domingo que ela foi, meu marido ficou bravo, pastor, eu não venho mais, porque se eu não agradar o meu marido, ele não vai vir para a igreja. Eu fui quase 9 anos pastor daquela igreja, o marido dela nunca botou o pé na igreja. Nunca. Porque ela botou o marido dela onde? Em primeiro lugar. O marido dela era o primeiro lugar da vida dela. Ele nunca botou o pé na igreja. Agora, talvez se ela tivesse dito para ele, eu vou levantar cedo, eu vou ir domingo para a igreja, meio-dia o almoço está pronto, não vai atrapalhar nada. A igreja era perto da casa dela, eu vou estar aqui com a família, temos a tarde toda para sair, temos de tardezinha para ficar junto, mas eu vou ir para a igreja porque eu preciso orar e buscar Deus pela nossa família. Talvez era o que ela deveria ter dito para ele. Assim como tu pega uma bola de futebol e desaparece com os teus amigos e eu fico a ver navios em casa, eu não estou fazendo nada de errado. Eu só estou indo à igreja para buscar quem? A Deus. Assim como tu viaja a semana toda para trabalhar e ficar fora de casa, eu não estou fazendo nada de errado. Eu só estou indo no domingo de manhã, ficar 1h30, 2 horas aonde? Na igreja. E se tu quiser, tu pode me largar e me buscar. Porque eu não estou fazendo nada de errado. Eu estou indo ao contrário, abençoar a nossa família. Ela nunca fez isso. Sempre agradou o marido. E ele nunca se converteu. Porque a vontade dele estava na frente da vontade de Deus. Então, às vezes, aquilo que é para ser algo bom, a gente acaba errando e fazendo aquilo um embaraço. A minha casa, tem pessoas que ficam presas a uma casa. Se Deus chamar você para fazer a vontade dele, eu não vou por causa da minha casa, eu não vou por causa da minha família. Teve alguém que disse, Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu me despedir da minha família. E o outro disse, eu tenho que sepultar o meu pai. Jesus disse, deixa os mortos sepultar. Quem quer andar comigo tem que me seguir. Não tenho tempo para embaraço, não tenho tempo para outras coisas. Então, às vezes o trabalho pode se tornar um embaraço, às vezes o teu sonho. É o meu sonho tal coisa. E às vezes eu estou correndo atrás do meu sonho e estou deixando o sonho que Deus tem para mim. Às vezes eu estou correndo atrás da minha vontade. Ainda mais hoje, rede social, todo mundo quer ficar rico, porque está cheio de gente milionária, botando foto bonita de países, lugares, e ainda vendendo curso para você. Em 3 meses você vai ficar um milionário. Se fosse assim, todo mundo mudava de vida. Se em 3 meses você ficasse um milionário, todo mundo mudava de vida rápido. E daí a pessoa fica atraída pela ganância. Principalmente quem tem rede social, fica muito tempo na rede social, essa ganância vai atraindo você. E aquilo ali vira algo que amarra, que prende você. Escolhas podem ser para você também um embaraço. Porque às vezes a gente faz escolhas erradas na vida. E essas escolhas nos embaraçam, nos prendem, nos atrapalham de caminhar com Deus. Então eu preciso começar a analisar a minha vida e perceber o que está me amarrando. O que está me prendendo? Eu estou preso ao quê? É alguma coisa que fez você perder o ritmo que você tinha com Deus antes. Às vezes você não ora mais. Tem um embaraço poderoso. Olha para o irmão do lado e diga a preguiça. Esse aí é poderoso, pessoal. A preguiça é uma coisa tremenda. A pessoa não ora, não lê a Bíblia, não busca a Deus. Então tem que cuidar. Às vezes isso está me impedindo de buscar. Eu não tenho tempo. Não é que eu não tenho tempo, é que Deus não é minha prioridade. Para Deus a gente tem sempre uma desculpa, que está cansado, que está com isso, que está com aquilo, mas para as outras coisas a gente faz tudo o que a gente quer fazer. Então a gente tem que tomar cuidado com o que nos prende. Vamos em 2 Timóteo capítulo 2. O que pode ser um embaraço? Tem pessoas que o embaraço é o celular. Você dá o celular na mão da pessoa, ela vai olhar o que não presta. O computador, pastor, eu entro naquele computador, eu entro num site, começo a olhar pornografia. Então isso está embaraçando você, já foi para o pecado, já até avançou o sinal. Pastor, o que eu faço? Eu tenho a solução. Você vai comprar aquele celular desse tamanho, baratinho, que a bateria dura 1 mês e que na ponta de cima tem lanterna. E ele só faz ligação e manda mensagem. Acabou. Você nunca mais vai ficar entrando em site que não presta. E vai usar o celular para o que você precisa. Para ligar para o familiar e mandar mensagem.
Acabou, você não entra mais, você fugiu de algo que estava prendendo você. Já que você não tem o controle. Ah, mas eu vou entrar e a minha rede social. Irmão, Jesus disse assim, se o meu olho me escandaliza, o que eu tenho que fazer com o olho? Arrancar ele. Se a minha mão me escandaliza, o que eu tenho que fazer? Amanhã vai ter uma guilhotina aqui. Não, presta atenção, estou brincando, olha para mim. O que Jesus quer falar com arrancar? Ele está dizendo que você não pode ser tolerante com o pecado. Ele está dizendo que se aquilo ali está me fazendo pecar, tira da tua vida. Ah, mas eu entro na rede social, daqui a pouco eu começo aqui, olho uma mulher, daqui a pouco estou num site. Corta isso do seu celular. Vou arrancar esse aplicativo, não vou ter rede social se isso me leva a pecar. O que está embaraçando você? Antes de pecar, o diabo vai te amarrar. Começa uma pessoa do sexo oposto te mandar uma mensagem, começa com umas conversas engraçadas. E a gente gosta daquilo. Aí a pessoa continua. Porque gosta. Se não gostasse, o que a pessoa tinha que fazer? Corta. Não, isso aqui eu não posso, isso aqui não é de Deus. Não existe amizade entre homem e mulher. Principalmente se você é casado, seu melhor amigo é o seu cônjuge. Ninguém mais além dessa pessoa. Ah, mas é que você gosta da coisa errada. Quando você não admitir, você não vai mudar. Vamos lá, 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 2. Aí a colega chega e diz, como você está bonito. Irmão, é o demônio. Por quê, pastor? Porque se olhar para você, Jesus. Amém? É o Satanás na vida dessa mulher. Se olhar para você, meu pai. E daí você fica lá, não, eu estou bonitão. Não, é o diabo te enganando. Olha para o irmão do lado e diga, o diabo é o pai da mentira. Está mentindo para você, você não acorda. Vamos lá, 2 Timóteo capítulo 2. O diabo é o pai do quê? Então toma cuidado. Às vezes você está caindo no engano, está deixando ele amarrar você com essas coisas erradas. Fica conversando com alguém aí. Não conversa com ninguém, não. 2 Timóteo 2. Olha o que diz o versículo 4, todo mundo junto. 2 Timóteo 2, versículo 4, diz assim, ó. Ninguém que milita, olha o que a Bíblia diz, se embaraça com negócios da onde? O que existe dessa vida que prende você? Que está te impedindo de caminhar com Deus? Eu tenho que começar a analisar. Eu não vou levar nada dessa vida. Então eu não posso permitir que as coisas dessa vida me prendam e me impeçam de andar com Deus. E às vezes tem algo, sabe o que pode ser um embaraço? Uma amizade que você tem. Às vezes uma amizade que você tem está te levando para um caminho que não é bom. Uma pessoa que fica conversando uma coisa, conversando outra coisa. Alguém, pastor, não, mas ninguém faz a minha cabeça. Para de ser orgulhoso ou orgulhosa. As más conversações corrompem os bons costumes. Então eu vou ter que me afastar dessa amizade. Por quê? Porque ela está virando um embaraço na minha vida. Está começando a me prender, me amarrar, está me impedindo de andar com Deus. Você tem que tomar cuidado e observar o que existe dessa vida que está me prendendo. Leia. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida. O que mais que diz a Bíblia? A fim de agradar aquele que o alistou para onde? Irmão, foi Deus que nos chamou, não fui eu que chamei ele. Ele que chamou você, chamou a mim, ele nos escolheu, ele tem um propósito para a nossa vida. Para cada um é um propósito diferente. Agora, eu não posso permitir que as coisas desse mundo me prendam, me amarrem. Antes do diabo te levar para o pecado, ele tem que começar a te amarrar. E às vezes as pessoas que andam à sua volta são um completo embaraço para a sua vida. Você está escolhendo as pessoas erradas. E elas vão te levar para o pecado. Não que elas tenham culpa, mas que você se permitiu chegar a esse ponto. Então eu preciso me desfazer dessas coisas, porque isso começou a me prender e está me levando para um caminho longe da presença de quem? De Deus. E isso não é bom para você. Vamos ler de novo o versículo, como é que diz? Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para onde? Para a guerra. Então eu quero que você vá comigo agora em Mateus capítulo 19. Mateus 19. Eu vou te mostrar aqui um rapaz que tinha um embaraço na vida dele e isso impediu ele de servir Jesus. Então eu tenho que observar que o embaraço é um pouco mais difícil de se identificar do que o pecado. O pecado eu sei que é errado, nós vamos ler aqui vários mandamentos, porque o mandamento diz não faça isso, não faça aquilo, não faça tal coisa, não faça tal outra. Agora o que é o embaraço? É algo que é lícito, é algo que eu posso. No início não é pecado, mas eu vou me envolvendo tanto e aquilo vai me prendendo que aquilo me leva para o pecado.
Mateus 19. Vamos lá. Então eu preciso fugir disso. Todos acharam? Mateus 19, começa comigo no 16. Olha só, você já deve ter ouvido a história do jovem rico. O que diz o 16? E aproximando-se dele um jovem disse: Bom mestre, que bem eu farei para conseguir a vida eterna? Então ele queria entrar no céu. E olha o que Jesus disse. Jesus disse: Por que você me chama bom? Porque não há ninguém que é bom senão Deus. Se queres entrar na vida, o que Jesus disse para ele? Guarda os mandamentos. Olha como a gente vai ver como é fácil ver o que é o pecado. Olha os mandamentos. Se disse quais? E Jesus disse: Não matarás. Está lá o mandamento. Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele vai dizer: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta, Senhor? E disse Jesus: você quer ser perfeito? Ou seja, você quer ser salvo? Eu vou te falar realmente o que está te faltando. Aí ele disse aqui, ó: vai, vende tudo o que tu tens e dá para quem? Aos pobres. E terás um tesouro no céu. Pega a caneta e sublinha essa palavra aí. Vem e faz o quê? Irmão, você pode estudar os evangelhos. Jesus só falou: vem e segue-me, para quem se tornou apóstolo. Só para quem se tornou um apóstolo, quem andou com ele. Deus tinha um chamado para a vida desse rapaz. O que fez ele não viver o chamado que Deus tinha para ele? O que ele permitiu que o embaraçasse. Algo que o prendeu a esse mundo e fez ele não caminhar com Jesus. Eu tenho que cuidar o que está me prendendo. A gente tem que se desprender de muitas coisas nessa vida. Aí diz aqui, ó: e o jovem, ouvindo essa palavra, como é que ele se retirou? Triste. Você sabe que toda palavra que te incomoda é o que te falta para você entrar no céu. Todo culto que incomoda você é o que está faltando para você ser salvo. Toda palavra que me incomoda, o pastor prega, eu não gosto de ouvir aquilo. A verdade normalmente nos incomoda. É o que nos falta para sermos salvos. Foi o que Jesus falou para ele, a verdade. E a verdade incomodou ele, porque a verdade confrontou ele. E esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que nos confronta quando estamos errados. Ele nunca passa a mão na tua cabeça. Ele vai sempre confrontar o erro que você está cometendo. Aí diz aqui, ó: e ouvindo essa palavra, ele se retirou triste, porque possuía muitas. O que ele possuía? Propriedades. E olha o que Jesus disse: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino de quem? Dos céus. Então observa, é pecado você ter propriedades? Você ter bens? É pecado ou não? É pecado você ter uma casa? Não. Mas no caso daquele jovem, os bens, as propriedades, o dinheiro, foi o que amarrou ele e impediu ele de seguir quem? Jesus. Eu tenho que observar que o embaraço é algo que não é pecado, mas vai me tirar fora da vontade de Deus, fora do plano de Deus. Tem coisas que estão nos amarrando e não estamos percebendo. Paulo disse: tudo é lícito, mas nem tudo convém. E às vezes a gente quer fazer tudo. Cuidado, algumas coisas vão prender você. Paulo disse que ele podia fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas edificavam ele. Às vezes o tempo que a gente perde num filme, numa série, a gente diz depois que não tem tempo para orar, ler a Bíblia e vir na igreja. Mas tem tempo para ficar na rede social, tem tempo para ficar na frente do filme. É pecado olhar filme? Mas pode me embaraçar, porque o tempo que eu poderia estar com Deus, eu estou perdendo ali. Ah, pastor, mas a rede social é de graça. Ela não é de graça. Ela custa o que você tem de mais precioso, que é o teu tempo. É isso que ela custa. Você gasta o seu tempo. Ai, olha lá, fulana cortou o cabelo. Ai, que bonito. Acho que eu vou tirar print da tela, vou levar para a cabeleireira e vou cortar igual. Você está perdendo tempo com coisa que não muda nada na sua vida. Nada. E às vezes a gente está ali passando 1 hora, 30 minutos, não sei, 2 horas. Oh, por que você não ora? Ah, eu estou sem tempo. Como assim sem tempo? Às vezes o nosso problema é uma questão maior do que o tempo, é de prioridade. Esse rapaz era chamado, mas ele permitiu que os bens embaraçassem ele, as coisas desse mundo amarraram, que ele não seguiu Jesus. Mateus 10. Volta um pouquinho para trás. Então eu tenho que começar a observar a minha vida e perceber o que está me amarrando, que faz eu não ser mais aquela pessoa que eu era, eu andar com Deus como eu andava, eu buscar como eu buscava, a minha vida não está mais à disposição de Deus, e um dia a sua vida estava à disposição. Deus podia contar contigo para aquilo que Ele quisesse, Deus podia te chamar a qualquer hora. Às vezes você era aquela pessoa que o pastor tinha que mandar embora da igreja.
Se deixasse, nem colchão você trazia. Você, não, pastor, tá bom, eu durmo no banco mesmo. Só poder ficar aqui dentro já tá bom para mim, porque você tinha algo a mais para Deus. E hoje? Hoje, às vezes, você é um turista. Aparece de vez em quando para visitar. Entra e desaparece e ninguém vê você. Então, o que me prendeu? O que está fazendo isso comigo? Mateus 10, versículo 34. Outra coisa que pode nos embaraçar. Não cuideis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, o filho contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus familiares. 37. Olha isso aqui, pega uma caneta e sublinha aí. Você tem uma caneta? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de quem? De mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, o que diz a Bíblia? Não é digno de mim. Jesus não está dizendo que eu não posso amar a minha família. Não me entenda errado. Eu devo amar a minha família. Eu preciso cuidar dos meus filhos. Eu preciso cuidar da minha esposa. Ele só está dizendo uma coisa. Amar a família mais do que a Deus é errado. Porque o primeiro lugar da minha vida tem que ser quem? Deus. Ele não está dizendo que você não tem que... Ah, pastor, agora vou abandonar o meu filho, meu marido, vou abandonar a minha esposa. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, ame a sua família. Só não ame ela mais do que quem? E isso é uma linha perigosa. Porque às vezes o meu filho está virando um embaraço. E eu estou botando o meu filho na frente de Deus. Por quê, pastor? Porque eu financio o pecado. Eu apoio o pecado. Eu até ajudo, minto. Está na frente de Deus. Deus está em último lugar. Eu me mato por Ele, mas se Deus precisar de mim, não, eu não posso. Então eu tenho que observar isso. Não é errado amar a família, a gente tem que amar, honrar, cuidar, trazer a família para Jesus. Só eles não podem ficar na frente de Deus. E às vezes na nossa vida, eles estão sendo o seu Deus. Porque a sua vida é exatamente somente para eles. E Jesus está dizendo que se eu amá-los mais do que Ele, eu não sou digno de quem? Não sou digno dele. Vamos em Mateus 6. Outro problema que nos embaraça. Mateus capítulo 6. Vamos para mais um problema que nos embaraça. Hoje é o dia de você se soltar de tudo que prende você. Eu não sei o que está prendendo você, mas que a gente esteja livre para Deus usar, sem estar preso a nada. Tem muita gente que Deus tinha propósitos na vida daquela pessoa, mas a pessoa se prendeu a uma cidade, um trabalho, uma casa, se prendeu a algo. E aquilo ali fez a pessoa parar de caminhar com Jesus, abandonar o chamado, desistir do ministério. Porque alguma coisa prendeu aquela pessoa. Vamos lá, Mateus 6, todos acharam? Não deixe nada prender você. Aí diz aqui, Mateus 6, versículo 33. Todo mundo lendo. Pega uma caneta aí e sublinha. O que diz sua Bíblia? Mas buscai. Como é que eu tenho que buscar? Qual é a próxima palavra agora? Primeiro. O que tem que ser primeiro na minha vida? O reino de Deus. O que é o reino de Deus? É a minha salvação. E agora olha o que diz. E a sua justiça. O que é a justiça? É eu praticar o que a Bíblia diz. Aí ele diz aqui, ó. E todas essas coisas vos serão... Então a Bíblia está dizendo, o que é um embaraço na minha vida? Falta de prioridade. A minha falta de prioridade está me amarrando e me impedindo de viver melhor com Deus, de caminhar a carreira que Deus, a minha falta de prioridade. Porque tudo é prioridade na vida da pessoa, menos o reino de Deus. Tudo é prioridade, menos Deus. E Deus precisa ser a minha prioridade. O reino, a vontade dele. Eu trabalho para mim, está errado. Eu estou trabalhando para o reino. E tudo que eu faço não é para mim, eu estou fazendo para quem? Para o reino. Eu estou aqui para servir Deus. Se Deus colocar um colega do meu lado que precisa de Jesus, vou falar de Jesus para ele. Agora tem crente que não faz isso. Então, a minha falta de prioridade, o reino não é minha prioridade. Ah, eu não tenho tempo para ir na igreja. Tu não tem tempo para ir na igreja, mas tu tem tempo para ir na academia. Tu tem tempo para ir no salão de beleza, tu tem tempo para sair com os teus amigos, tu tem tempo para tudo. Sabe por que você não tem tempo para estar na casa de Deus? Porque a casa de Deus não é a sua prioridade. Então a nossa falta de prioridade é o que está nos prendendo, pessoal. A nossa falta de prioridade é o que às vezes está nos fazendo fazer escolhas erradas. E a Bíblia diz, o final... E se eu buscar o reino de Deus e a sua justiça acima de tudo, o que diz? Todas essas coisas vos serão... Sabe, eu vou te fazer uma pergunta. O que está faltando para você?
O que está faltando na sua vida? O que está faltando na sua casa? Se está faltando, é porque o reino de Deus não é o primeiro lugar na tua vida. Porque quando o reino de Deus for o primeiro lugar na minha vida, não vai me faltar nada. A Bíblia diz, se o Senhor é o meu pastor, se está me faltando é porque Ele não é meu pastor, é porque o reino de Deus não é a minha prioridade, é porque o reino não está em primeiro lugar. Se Deus não está acrescentando, se as coisas não estão acontecendo, é porque o reino não é prioridade. E talvez aí é o embaraço da maioria dos cristãos. O reino é o último lugar. A gente diz, Deus é o primeiro. Entre o que você diz e como Deus se sente na sua vida, há uma diferença muito grande. Entre o que eu digo que Deus é o primeiro lugar e o que Deus sente em relação a mim, a diferença é muito grande. Então Deus precisa ser a nossa prioridade. Às vezes esse é um dos maiores embaraços, o que mais tem nos prendido e nos amarrado é Deus não poder ocupar o primeiro lugar. Olhe para a sua vida, analise o que tem que ser tirado, o que tem que mudar e vamos colocar Deus em primeiro lugar. Vamos ficar de pé para orar. Não deixe o dinheiro prender você, não deixe nada amarrar você. Que alegria ter você aqui no meu canal no YouTube. Olha, se você não é inscrito, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho aqui em alguma parte para que você possa receber todas as mensagens e compartilhar essas mensagens com pessoas que precisam para que elas possam ser alcançadas.